Graça e paz, irmãos, amém? Hoje eu quero compartilhar rapidamente com vocês a palavra que se encontra em Marcos, no capítulo 15, nos versículos 1 ao 20. Essa passagem ela vai narrar o momento em que Jesus é levado até Pilatos para poder ser julgado das acusações, né? Ele é levado pelos fariseus e para ser julgado das acusações ali que anteriormente ele foi levado. A palavra vai dizer que quando Pilatos questiona Jesus, Jesus se cala. No momento em que Pilatos questiona, tu és o rei dos judeus, Jesus responde, tu o dizes. E vai continuando aqui os principais sacerdotes falando, não, mata esse cara, né? Não, ele é culpado, ele é culpado. Só que Pilatos interrogando, ele ficava maravilhado por Jesus, porque Jesus não bate a boca. Jesus, ele não discutia. Jesus, como a palavra diz em Isaías, ele foi levado como ovelha muda ao matador, e assim ele estava se portando, e Pilatos estava maravilhado com aquela situação. Aqui no versículo tem um versículo aqui no 10, porque ele sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. E aqui nos faz refletir, na outra passagem que narra esse momento, que é em Mateus 27, ele vai narrar esse mesmo momento, ele vai dizer que Pilatos, ele lava suas mãos diante da multidão, quando ele apresenta Barrabás, né, um preso, e Jesus, outro preso. E era o costume da época, né? Toda Páscoa ser liberado um dos presos. E a palavra vai dizer que ele sabia, no versículo 10, que os principais dos sacerdotes o tinham entregado por inveja. E ele, sabendo, nada o fez. A palavra vai narrar que ele traz Barrabás, preso provavelmente por assassinato, e traz Jesus preso sobre falsos pretextos, sobre inveja, porque ele sabia, pelo sacerdócio. E a palavra vai dizer que ele apresenta os dois à multidão, e a multidão começava a gritar, solte, solte. Ele fala assim, vocês querem que eu solte Jesus, o rei dos judeus? Não queremos. Eles incitaram a multidão a gritar. E aí falaram, quer que solte Barrabás? Sim, solte Barrabás. E começavam a gritar Barrabás, 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 para que soltassem Barrabás e crucificassem Jesus. E a palavra vai dizer que eles soltaram Barrabás. No 13 ele vai dizer, no 13, né? E eles tornaram a clamar, crucificam, porque mandaram soltar Barrabás. E o que a gente faz? Jesus dá um açoite? Dá umas catracadas? Não, crucificam. E então ele solta Barrabás, açoita Jesus e entrega para que ele fosse crucificado. A palavra vai narrar toda a trajetória dele a partir daí, né? Seguindo até o madeiro. E muitas das vezes nós estamos como Pôncio Pilato, nós estamos como ele, no sentido de nos omitir aquilo que é certo. A palavra vai dizer assim, que aquele que tem a oportunidade de fazer o que é certo e deixa de fazer ou de ajudar alguém, este comete pecado. E é muito forte. E isso nós vemos nessa passagem e talvez nos deparamos todos os dias com a situação. Nós andamos como, eu só tenho que cuidar de mim. O que vale sou eu. A ideia aqui é que eu permaneça viva, que eu fique aqui tranquila com a minha fama, com a minha dignidade. E eu não posso me manifestar por outro, porque esse outro vai manchar minha reputação. E foi mais ou menos o que Pilatos fez. Ele, sabendo que Jesus foi entregue por inveja, não fez nada. E ele, sabendo que ele seria crucificado sobre falsos pretextos, não fez
Nada. E ele ousou ainda lavar as suas mãos diante da multidão, falando, olha, como se falasse, ó, eu só cumpro o que vocês pedem. A culpa é de vocês. Mas não. Pilatos também tinha a responsabilidade de se portar. E a palavra ela vai dizer muito claro isso. E um outro ponto que a gente também acaba vivenciando diariamente, eu pelo menos, eu posso falar por mim, é quando nós estamos diante da multidão, estamos com Barrabás e Jesus. A nossa alma clama por Barrabás, cara, mas aí a gente pensa, não, Jesus que tem que viver aqui, mas nós acabamos crucificando diariamente Jesus nas nossas atitudes, nas nossas tomadas de decisões, no nosso portar, nós crucificamos Jesus e soltamos Barrabás. Um breve exemplo. Estou no trânsito, aí tem uma tartaruga na minha frente, na faixa da esquerda. Eu solto Jesus para que o amor, a misericórdia, a bondade, a benignidade, a humildade prevaleça sobre mim e eu fique de boinha. Ou eu solto o Barrabás, que começa a bater na buzina, xingar o cara, cortar o cara assim com tudo no carro para ele ficar esperto. O que a gente tem liberado sobre as nossas vidas? Nós temos liberado Barrabás, que é aquilo que é o nosso impulso, a nossa fraqueza, a nossa vontade, a nossa fortaleza. A gente acha que é forte, ser forte é ser turrão, né? Bater de frente. Ou nós temos liberado Jesus diante de situações com mansidão, humildade e benignidade. Porque a palavra ela vai dizer, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E só assim vocês encontrarão descanso para as vossas almas. E nós acabamos soltando diariamente Barrabás nas nossas vidas. Soltamos Barrabás no trânsito, soltamos Barrabás na academia, soltamos Barrabás no mercado. E não temos descanso, a nossa alma não tem descanso, porque nós não estamos aprendendo com o Mestre, que é manso e humilde de coração. Aí nós vivemos numa ansiedade constante, e aí quando chegamos em casa brigamos com a mulher, com o esposo, com os filhos, gritamos, aí fica um climão na casa. Mas por quê? A troco de quê? A troco da libertação de Barrabás na nossa alma, um breve momento de prazer que é explodir. Falei, tô limpo, tô lavado, tô tranquilo. Mas a palavra ela não vai dizer que o reino dos céus é dos caras que tem razão. A palavra não vai dizer que o reino dos céus é dos caras que luta bem. A palavra vai dizer que o reino dos céus é dos mansos. Aqueles que apaziguam é o reino dos céus. Bem-aventurados são eles. E muitas das vezes nós estamos andando, divagando, caminhando e até às vezes ensinando que o certo é soltar Barrabás. O certo é soltar Barrabás. Por quê? Porque se a gente não brigar, as pessoas vão subir em cima de nós, porque se a gente não discutir... Eu não estou dizendo que nós não temos que ter um momento de pulso firme. Estou dizendo que nós não devemos soltar Barrabás a ponto de crucificar Jesus. Porque nossas atitudes, elas não glorificam a mim. As minhas atitudes, elas não manifestam quem a Sara é. As atitudes que a Sarai faz manifestam Deus. E se a partir do momento que as minhas atitudes, elas manifestam Barrabás, então eu estou usando uma falsa máscara. Uma máscara que vai falar falso crente. Para ser crente como a Sarai eu não quero. Para ser crente como fulano e ciclano eu não quero. Eu prefiro continuar do jeito que eu estou. E muitas vezes eu já ouvi isso de alguns colegas, não a respeito de mim, mas a respeito de outras pessoas, de outros ministérios, falando assim, olha, para ser crente como fulanos daquela igreja, tô de boa. Para ser crente como os fulanos ciclano, tô de boa. E nós podemos julgar alguém assim? Porque, como eu disse nos vídeos anteriores, talvez, né, que eu li outrora, às vezes nós somos a única Bíblia que alguém vai ler. E essa Bíblia está deturpada com falsos ensinos, com falsos posicionamentos, com falsos princípios,
Como que nós vamos glorificar Jesus dessa forma? Não glorificamos, nós soltamos Barrabás e crucificamos Jesus. Então diariamente nós estamos crucificando Jesus nas nossas atitudes, pela falta de amor, pela falta de misericórdia, pela falta de perdão. E isso é difícil, eu sei, não é fácil perdoar, não é fácil engolir a seco uma afronta, não é fácil, mas essa palavra vai mostrar que Jesus, o perfeito, o Filho de Deus, que morreu sem nenhuma acusação verdadeira, ele estava lá e ele permaneceu, caladinho. E nós, com todos os nossos pecados, com toda a justificativa que todo mundo tem para nos crucificar, nós ainda queremos bater boca? Ah não, irmãos. Nós temos que rever nossos conceitos diante da palavra de Deus, diante do que realmente é ser um cristão, diante do que é realmente ser filho de Deus. Porque para ser criatura, para fazer o que quer, qualquer um pode ser, mas para ser filho de Deus, tem que ser achado nele, dentro da palavra. E é forte, eu sei que é forte. Gostaria de trazer uma palavra de bênção, né? Mas aprova o Senhor que essa palavra caísse hoje no nosso devocional. E eu clamo a Deus para que a partir de hoje, se ainda é algum de nós, principalmente eu, não tenha andado segundo a vontade do Senhor, que haja um recálculo de rota, que haja uma planar aí dos caminhos, onde o Senhor vem e limpa das pedras, dos pecados, das impurezas e endireita nossas veredas para que nós chegamos no nosso objetivo, que é Cristo. Que nada venha nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas continuemos em busca do Senhor. Então essa é a palavra que eu quero deixar com vocês hoje. É muito simples, não sei falar, não sei pregar, mas foi um propósito que eu fiz com o Senhor de poder trazer de uma maneira mais simples, né? Um devocional. E eu agradeço você por estar assistindo até agora. Vamos orar. Senhor Jesus, estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Primeiramente, Pai, eu peço perdão pelas minhas iniquidades, meus pecados. Perdão por toda vez que eu te crucifiquei, Pai, e escolhi liberar qualquer outra coisa, menos o Senhor nas minhas atitudes. Peço perdão, Pai, porque muitas das vezes eu envergonhei o Teu nome. Mas que a partir de hoje, Papai, o Senhor me dê entendimento e discernimento, Pai, do que eu devo fazer, do que eu devo falar, de como eu devo me portar, Pai, para que o Seu nome seja glorificado. Senhor Jesus Cristo, que todo engano, toda mentira, toda inveja, tudo que não pertence a Ti, Pai, que tem nos feito tropeçar, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Que a Tua palavra prevaleça sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos nessa manhã, Pai. É isso que eu te peço, Senhor Jesus Cristo. Nos faz melhor segundo a Tua vontade, segundo o Teu coração, Pai. E que o nosso coração não resista à Sua voz, Pai, seja obediente em tudo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Até mais.